Deus te abençoe, povo de Deus. Eu quero te entregar uma visão, uma profecia que o Senhor me deu para os Estados Unidos, uma profecia forte, e Ele me entregou em 1º de junho de 2019 e agora eu consegui subir, entregar por partes, porque o Senhor me fez sentir fortemente que essa visão seja entregue. Na visão eu vi um grande terremoto, onde partiam as terras e derrubavam as casas e os edifícios. Era um grande terremoto que eu via. E podia ver também o presidente Trump sentado na sua cadeira presidencial, com conselheiros ao seu redor. E ele se idolatrava a si mesmo, vangloriando-se de todas as coisas que ele faz. E o Senhor me dizia que ele reconhecia-me de lábios, mas eu não estou no seu coração. E ele se idolatrava, se vangloriava sobre a sua vida, e me dizia o Senhor que logo virá um golpe sobre ele, dizia o Senhor. E via também o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que sabemos que vai atacar os Estados Unidos. Mas eu via ele rangendo os dentes e tomando uma nota de $1 e rasgando em suas mãos e jogando fora. E o Senhor me dizia que ele vai querer golpear o reino da nação, dos Estados Unidos, vai querer golpear a economia dessa nação. Me dizia o Senhor que ele também não me reconhece, diz o Senhor. E o Senhor quer que toda língua confesse e todo joelho se dobre ante ele e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que Deus tem a influência sobre toda a terra e os governantes da terra. E eu quero entregar uma palavra para todos os governantes dessa terra. Escutem ou deixem de escutar o que o Espírito de Deus diz à igreja. E essa palavra que está no capítulo 4 de Daniel, o Senhor me dá para muitos presidentes e reis dessa terra que não querem reconhecer a Deus, não querem realmente reconhecer o Senhor e que é Ele quem coloca. E é uma palavra de Deus para que Ele coloca reis e tira reis. E a Ele deve ser dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E esse Espírito agora que eu vou deixar para os textos, que possam ver que Daniel 4, o rei Nabucodonosor começa reconhecendo que o Senhor é rei e termina louvando-se a si mesmo. E quando o decreto é solto sobre a sua vida, quando a visão que Deus, que ele não reconhece o Senhor Deus Altíssimo, que é Ele que governa os reinos, os homens, e é a Ele que tira os reis, e ele louvava a si mesmo. E Deus mostrou a ele que era um império impressionante o que ele tinha dado a ele, um império mundial tremendo, o qual arrasou com Jerusalém. E a causa da palavra de Jeová foi isso, a palavra do profeta Jeremias, a causa dos desobedientes, do pecado, da idolatria, da apatia, da imoralidade sexual que o povo de Deus estava vivendo nesse tempo, que Jeremias tentou despertá-los e adverti-los, e que eles se arrependessem de seus maus caminhos, mas eles não quiseram. E aí Deus entregou na mão do rei Nabucodonosor, e foi o império mundial. Mas esse rei não queria reconhecer o Senhor, não queria reconhecer o Altíssimo, que o governo todo era dele. E Daniel trabalhava no palácio do rei, foi levado como instrumento para instruir os judeus na língua e dos caldeus, e a causa que ele era sábio, tinha ciência, era jovem, podia conhecer e era conselheiro confidente e profeta dos impérios mundiais de Nabucodonosor e os medos persas. Tendo a oportunidade, o rei Nabucodonosor de ouvir essa palavra de Deus e tomar conselho com Daniel, quando ele disse que era para ele se arrepender dos seus pecados e redimir com justiça, porque logo viria o Deus Altíssimo e cortaria e tomaria o reino dele. Mas ele não quis. E uma voz ele escutou do céu e disse que o reino tinha sido tirado dele. E em seguida
se cumpriu o decreto do Senhor sobre a vida dele e foi tirado e foi contado como as bestas do campo e sofreu a chuva do céu, viveu com comportamento animal durante 7 anos e até que eles foram devolvidos o reino, depois que passou os 7 tempos, até que ele olhou para o céu e reconheceu que o Altíssimo era Deus. Então deixa-me dizer para você que o Senhor não vai permitir que seja enganado e que o Senhor não vai permitir que muitos se elevem, se gloriem. E Deus disse que o Senhor quer que se reconheçam, que os reis reconheçam que Ele é o Senhor. Mostrar ao presidente Donald Trump que não reconhecia, só reconhecia a si mesmo com a sua força, com seu poder, com sua inteligência, e dizia sentado no seu trono que ele fez tudo isso. E dava toda a honra e glória a ele com a sua inteligência. Mas, portanto, Deus, com seu decreto, tirou e disse que se ele não se arrepender, será tirado o seu reino. O Senhor vai soltar um vigilante, cortá-lo desde os confins da terra, como Deus Todo-Poderoso, e vai tirar uma palavra que Deus deu a muitos presidentes dessa terra, aos reis, que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor e tem poder sobre os governos da terra, e Ele dá a quem quer e tira, e Ele é o Senhor sobre todo. Só Ele é o digno de honra, glória e poder. E agora eu vou deixar um texto bíblico para vocês possam descobrir a verdade. O Senhor, que está no capítulo 4 de Daniel, a necessidade dos presidentes, dos reis, deixem de louvar-se a si mesmo e deixem de achar que são fortes e se arrependam, redimem-se e voltem-se aos pés do grande Deus, do grande Senhor. Dá-lhe a honra, dá-lhe a glória, dá-lhe o poder, que só Ele que merece. Deus te bendiga. Agora eu vou ler Daniel 4. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho e me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, me fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, nenhum segredo te é difícil. Diz-me as visões do teu sonho, do meu sonho, que tive, e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio dela, cuja altura era muito grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. Sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça e na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, e sacudi suas folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas o tronco com as suas raízes deixai-a na terra, e com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado no orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos.
Essa sentença é dos vigiadores e essa ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e até o mais baixo dos sobre eles. Isso eu sonho. Rei Nabucodonosor, vi tu, pois Beltesazar diz a interpretação, todos os sábios do meu rei não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbaram. Falou-lhes o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sono, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e me foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, e a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e constituía e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, com cadeias de ferro e de bronze, a erva do campo, e seja molhado no orvalho, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Essa interpretação, ó rei, e esse é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre todo o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as suas raízes das árvores, o seu reino voltará a ti, depois de tiveres conhecido que o Senhor acima reina. Portanto, o rei aceita o meu conselho e desfaze dos seus pecados para a justiça e as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, talvez prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando ele a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é essa minha grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava ele com a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu a ti, se diz: ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer. E na mesma hora se cumpriu a palavra de sobre Nabucodonosor, e foi retirado entre os homens e comia erva como bois. O seu corpo foi molhado como o orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, as suas unhas como as das. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornei-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu. Aleluia. Glória a Deus.